face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu amor. Onde posso encontrar tua eterna paz, Senhor? Onde flui a adoração e as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Nesta vida passarei por tristeza e dor, esperando ver chegar o grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, pra teu nome exaltar. Sei que o dia chegará, onde reina eterna paz, não há guerras nem temor. Levantamos nossa voz a ti, pranto, angústia, dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. O meu coração sempre toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Meu coração, meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás. Alô você, povo de Deus, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por você nos receber aí em sua casa, no seu ambiente de trabalho. Muito obrigado mesmo.
Hoje é sábado, nós temos marcado o nosso encontro para o estudo bíblico, refletirmos sobre nos passos de Jesus, no andar nos passos de Jesus, tá bom? Então é muito bom ter a sua companhia. Nós já começamos esse culto com um momento de oração, com adoração, com música, com louvores. E agora nós vamos adorar o Senhor com os nossos ouvidos, inclinar nossa atenção à sua palavra, aos seus conselhos, às suas orientações, que segundo as Escrituras, em favor das nossas vidas. Jesus sempre tem nos dito que Ele veio para nos dar uma vida e uma vida boa, uma vida com saúde espiritual, com saúde emocional, com saúde física, com saúde, né? Tudo bem? Nós temos estudado e acompanhado aí essa trajetória dos nossos passos com Jesus, né? E tem sido uma experiência boa, muito boa. Eu tenho ficado muito feliz com o que eu venho aprendendo, examinando as Escrituras e também compartilhar isso com a sua vida, com a sua fé, com a sua esperança, tudo bem? Hoje nós queremos pensar um pouco sobre andar nos passos de Jesus ou nos passos de Jesus. Nós temos uma convicção muito forte do ser batizado em Jesus, né? Na quarta-feira passada nós estudamos sobre a certeza de que somos filhos de Deus, né? Esse andar nos passos de Jesus nos traz muito essa convicção, a palavra, os registros, os testemunhos de Jesus procurando nos falar sobre a nossa certeza da vida eterna com Ele, por meio de toda a obra do seu ministério entre nós, né? Tudo bem? E hoje nós queremos aprender um pouquinho sobre esse desejo de Jesus de que nós sejamos batizados. Andar nos passos de Jesus é ser batizado com Ele, né? Ou nele, na verdade, né? Não é nem batizado com Ele, mas é batizado nele, porque Ele é a razão da própria vida, Ele é a vida. Então, hoje seria uma questão interessante para a gente pensar, né? O texto que eu quero trabalhar com vocês está lá em Romanos capítulo 5, né? Digo, capítulo 6, né? O capítulo 6 ele vai tratar sobre uma libertação. O contexto do texto aqui do capítulo 6 de Romanos, Paulo vai tratar de uma situação super interessante sobre o nosso batismo em Cristo, né? Então, Jesus deseja que nós sejamos batizados nele. E por isso ele veio ao mundo, por isso ele assumiu toda as implicações da nossa desobediência, da nossa rebeldia, do nosso pecado. Ele vem e assume tudo, leva sobre si tudo e paga a nossa dívida de uma forma soberana e nos pede que sejamos batizados com ele, que sejamos envolvidos com ele, que sejamos diluídos nele, né? Não é Deus sendo diluído em nós, não, mas é o contrário, é a humanidade sendo diluída em Cristo, tomando a forma de Cristo, tomando a imagem de Cristo, tomando o caráter de Cristo, tomando toda a natureza de Cristo. Isso é uma coisa super interessante, tá? Então, por isso que nesse momento eu fico imaginando com você que receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor é apenas o começo da nossa vida, né? A partir desse momento em que nós assumimos essa identidade com Jesus, esse batismo com Ele, né? Como diz o texto, eu quero ler um pouquinho do texto para você compreender do que eu estou falando. Está lá no capítulo 6, verso 1 em diante. Diz assim: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Não. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele?
Isso mesmo. Ou, acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, prestou atenção aqui, unidos a Jesus Cristo no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver numa nova vida, né? Uma nova vida. Então, essa é a ideia do batismo. Fomos batizados com Cristo na sua morte. Fomos mortos com Ele, fomos enterrados com Ele, fomos ressuscitados com Ele, nós fomos reconciliados por meio dele, nós fomos atraídos por Ele para esta situação. Então, a vida cristã, na verdade, com a nossa declaração, que cremos, que recebemos e que declaramos Jesus, é só o começo. A partir de então, nós precisamos crescer nesse conhecimento dessa realidade. Jesus deseja que nós tenhamos entendimento. Ele deseja que nós tenhamos certeza da salvação, que foi o que nós estudamos na quarta-feira passada. E hoje ele está nos trazendo aqui uma provocação, dizendo o seguinte: gostaria muito que vocês pudessem compreender, que tenham certeza de que vocês foram batizados comigo. Vocês morreram comigo, vocês foram sepultados comigo, vocês foram ressuscitados comigo, vocês agora fazem parte da minha vida e eu da vida de vocês. Agora existe uma verdadeira reconciliação, uma verdadeira reintegração daquele direito do Pai sobre a sua criação. Então, gente, é maravilhoso demais, né? Jesus quer que nós experimentemos essa vontade de Deus, esse desejo de Deus, para que nós mesmos podemos declarar, confessar que Jesus Cristo é nosso Senhor. Tudo bem? Então, essa vontade de Deus que nós sejamos batizados, que dá aí uma ideia de nosso entendimento, que é como se fosse, só para você compreender, assim, não é que seja separado, mas só para a gente entender, é que há uma confissão nossa a Jesus, né? E em seguida agora a gente tem essa oportunidade de ir conhecendo essas realidades daquilo que já aconteceu. Somos verdadeiramente filhos de Deus, Jesus diz isso. Fomos verdadeiramente batizados com Ele na sua morte, na sua ressurreição, né? E, no entanto, para que possamos experimentar a sua vida abundante, é necessário que estejamos dispostos, né, a sermos obedientes. E para sermos obedientes tem que haver entendimento, né? Isso é legal. Jesus usa uma expressão muito bacana lá em João 14,15, ele diz assim: se você me ama, guardará os meus mandamentos. Então, é como se você estiver respondendo esse amor de Deus por meio desse entendimento sobre o batismo na pessoa de Jesus. O que significa batismo, então? Né? Significa morrer e ser sepultado, aquilo que já falamos, né? O batismo é, de fato, uma ocorrência da fé. É uma ocorrência da nossa obediência, do nosso crer na obra, nos atos de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? O batismo salva? Não salva, né? O batismo santifica uma pessoa? Não santifica, né? De acordo com essa palavra de Romanos, né, o batismo, na realidade, ele é um resultado da nossa salvação. Na verdade, né? É interessante isso, porque o que é essa ideia? Porque lá no capítulo 6 desse texto que nós estamos estudando, fala o seguinte, que nós fomos atraídos por Jesus, ok? Tudo bem? Uma vez atraído, nós fomos incluídos nele.
porque a Bíblia diz que nós morremos com ele. E ao morrer com Cristo, na verdade, né, nós fomos o quê? Nós fomos ressuscitados com ele. E essa é a ideia muito bacana no batismo, né? A certeza de ser batizado é o seguinte, é a certeza de que nós participamos, atraídos, envolvidos, fomos diluídos nesse ato de Deus em que Cristo morre, a minha morte, e que Cristo ressuscita e me traz com ele no poder do Espírito Santo. Isso é maravilhoso demais, tá? O Romanos 6, 3 e 4 diz: com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos ou identificados também com Cristo na sua morte. Então, essa é a grande lição que eu quero deixar para vocês neste sábado, de que você, como uma pessoa que anda nos passos de Jesus, que tem compreensão, entendimento do que significa isso, né? De você levar a própria cruz de Cristo, quando Jesus diz assim, quem quiser vir comigo, você deve tomar cada dia a sua cruz, ou seja, a vergonha da cruz, porque você está morrendo comigo, você está sendo sepultado comigo, para que você seja ressuscitado comigo. Então precisa desses atos. Então ele está dizendo o seguinte, ó, você tem que abrir mão de você, deixa que eu tomo conta de você, deixa que eu te alcance, deixa que eu te atraio, não resista, não fuja, não fique com medo, mas deixa o Salvador alcançar a tua alma. É isso que a palavra está dizendo. Então Jesus deseja que nós tenhamos essa certeza. Querido irmão e amigo, ser batizados em Cristo vai muito além dessa simbologia de jogar uma água na nossa cabeça, como aspersão, de sermos levados às águas e mergulhados lá como imersão. Na verdade, a imersão é a que mais se aproxima da ideia do que está em texto do capítulo 6 de Romanos. Imergir significa mergulhar. Então, esse sinal que nós damos nas águas é apenas um sinal, como a própria palavra já diz. Porque, na realidade, o batismo é o que está no capítulo 6 de Romanos. Ser batizado não é mergulhar na água, ou jogar água, ou fazer qualquer outra outra memória, né? Ou simbologia, ou sacramento, seja lá como você crê nisso. Aqui vai muito mais da teologia, ou seja, da palavra, dizer o seguinte: batismo significa deixar ser atraído por Jesus, e uma vez atraído por Jesus, abrir mão de você para que Jesus tome conta de você, né? E ao tomar conta de você, você seja morto com ele, sepultado com ele e ressuscitado com ele. Este é o batismo. E Jesus quer que você tenha entendimento e para que você declare isso com certeza. Esse é o desejo do coração de Jesus. Certeza de que você foi batizado com Cristo na sua morte, foi sepultado com Cristo e que no poder do Espírito Santo você foi ressuscitado. Essa é a grande ideia do batismo. O batismo não salva mesmo, minha gente, mas o identifica como discípulo. É verdade, essa grande declaração de Jesus. Quero que vocês sejam identificados como meus discípulos. E ele vai dizer exatamente o que a gente já leu aqui, né? Se você me ama, guardará os meus mandamentos. No João 13, 35, 34, 35, vai dizer o seguinte: se vocês se amarem como eu amo vocês, vocês serão reconhecidos como os meus discípulos. E esta é o grande diferencial. A sua certeza de ter sido batizado em Cristo traz com você toda essa disposição. Eu sou de Cristo, eu estou em Cristo e eu sou por Cristo. Cristo é tudo, né? Cristo é tudo. Então, nesse batismo, não salvando, ou nesse batismo não me santificando, mas esse batismo me identifica.
que eu acho que esse aqui é a grande beleza da fé cristã. Ser identificado com a pessoa de Jesus. De que maneira? Na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição, segundo as Escrituras. Tá certo? Eu gostaria muito que você pensasse sobre isso, né? E pensasse comigo sobre essa questão. Primeira, algumas questões para o seu coração. Primeira delas, uma identidade com a natureza de Cristo. O batismo traz para mim essa encarnação, né? Lembrando, por exemplo, batismo não é um sacramento, o batismo não vai te salvar de nada, o batismo não vai te santificar, o batismo não vai, né? Eu estou falando desse batismo nas águas, essa simbologia, essa liturgia que muitas denominações ou confissões religiosas professam, né? Não, o batismo na realidade é um símbolo, é uma representação, é uma expressão de entendimento da minha inclusão na obra de Cristo. Isso. Então, uma identidade com a natureza de Cristo. Por que natureza? Porque a morte, de fato, é a morte da natureza humana. Jesus se fez pecador não porque ele era pecador, por causa do meu pecado ter tomado forma nele. Por isso ele morre, né? E por isso ele ressuscita no poder do Espírito. Porque é isso que o Espírito faz. Ele vai lá e tem a força de convencer, de explicar, de educar e de trazer de volta. Então, a nossa identidade com Cristo é muito importante e é fruto desse nosso batismo com Cristo, né, na sua morte, na sua ressurreição, no seu sepultamento e na sua ressurreição. É uma coisa interessante, só para trazer à nossa memória, que dos símbolos que muito se aproxima dessa ideia do Cristo, né, é o fato de uma narrativa no Antigo Testamento de que um homem com lepra, né, ele estava muito doente e já estava gastando quase todos os seus recursos e não conseguia ficar livre da lepra, como muitos morreram de lepra, como se morre hoje de câncer e de tantos outros males, né? Mas uma pessoa falou assim, olha, existe um homem de Deus em Israel que pode mudar isso. Ele pode, o meu senhor pode ficar curado. É uma empregada desse general, né, dessa pessoa que estava doente. Então ele vai. E lá o homem de Deus pede para ele entrar nas águas lá 7 vezes, mergulhar nas águas 7 vezes. E as águas, na verdade, que era do Rio Jordão, era muito diferente das águas do Rio Nilo, de onde esse senhor, a Bíblia chama ele de general, um homem de alta responsabilidade. Então ele ficou muito chateado. Por 2 razões básicas nessa narrativa aparece isso, né? Primeiro, porque o homem de Deus não quis nem recebê-lo. Simplesmente já mandou um recado para ele ir ao rio e lá ele cumprir esses 7 mergulhos, né? Segundo, porque as águas do Rio Jordão naquela época estavam muito sujas. Eu não sei se você aqui da região de Londrina ou a região de onde tem rios e rios que quando chove o negócio, as águas ficam muito turvas, sujas. Era mais ou menos aquela ideia. Então ele disse, mas esse rio é muito sujo, como é que eu vou entrar nessa água? Eu não vou entrar não. E o servo dele disse, vai, entra sim, meu senhor. A gente fez a viagem, o senhor não vai entrar? Aí ele foi lá e foi mergulhando, 1, 2, 3, e ele diz, rapaz, aqui não está acontecendo nada, eu estou passando por ridículo nesse negócio. Água suja, esse homem só disse para eu entrar, não diz mais nada, isso aqui não vai dar certo. E sabe o que aconteceu? O servo dele disse, por favor, senhor, se te pedisse para fazer uma coisa difícil, você faria, porque você é um homem bravo, né? Agora, até a coisa é simples, só faz isso, e para a gente ir embora. E aquele senhor acabou ouvindo o seu servo, fez o que o homem de Deus tinha dito, entra lá 7 vezes, e ele ficou completamente curado. Gente, o que eu estou tentando dizer para vocês é exatamente isso, ó. Escuta o que Jesus está dizendo.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim diz a palavra. Jesus tem o poder de fazer isso. Jesus mesmo diz o seguinte: eu quero que vocês se amem da mesma maneira com que eu amo vocês, porque a minha vida, a prova do meu amor para com vocês é que eu dou a minha vida em prol de vocês. Eu vou atrair vocês para a minha natureza. Então, essa ideia da identificação da natureza de Cristo está exatamente porque Jesus tem o poder de transformar. Transforma qualquer situação de pecado, de trevas, de condenação. Ele pode mudar tudo isso. A palavra de Deus vai dizer que, em um determinado momento, lá no Evangelho de João mesmo, ele vai dizer o seguinte, que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres, completamente livre. Livre da condenação, livre do inferno, livre das desgraças, livre de tudo. Isso vale a pena. Uma outra coisa que eu entendo que seria bom para nós observarmos, andando nos passos de Jesus, compreendendo toda essa dinâmica e tendo entendimento, né, dentro dessa certeza do batismo, segundo a palavra, segundo a orientação bíblica, é uma identidade com a natureza do corpo dele, que nós chamamos igreja. Né? Eu não sou sozinho, sou eu e você. Eu, você e mais tantos outros. Então a nossa identidade com Cristo vai sendo revelada na nossa identidade com a igreja. A igreja cujo cabeça é Cristo. E esta aqui, por que é essa identidade com a igreja? É super interessante. É que é por meio da igreja que você vai percebendo que é uma comunidade imortal, porque na realidade Cristo já nos arrancou do império das trevas, já nos perdoou, já nos reconciliou com Ele mesmo, e agora, ele diz, pode ter certeza, né? A minha vida te atraiu, você está em mim. Então agora, essa natureza de Cristo é revelada na natureza do corpo dele, que é a igreja, eu e você. Temos uma identidade, nós temos uma mensagem, nós temos os registros de todos os atos de Deus no sentido da sua revelação, assim como também da sua regeneração e consumação de tudo. Então, gente, você ligou aí um pouquinho? Ter certeza, né? Ter certeza da vida eterna é nós passarmos por esse processo do batismo com Cristo, né? É o desejo de Jesus, que aqueles que nele crê sejam batizados. Esse batismo aqui é nas águas? Não. Esse batismo significa na cruz, na morte, e no sepultamento, na ressurreição. É aqui que significa ser batizados em Cristo. Você pode ser batizado nas águas, pode ser batizado em qualquer outra coisa, mas esse batismo não é bíblico. Não é bíblico. O batismo bíblico é ser batizado com Cristo em todos os seus atos como humano. Que Deus possa te trazer entendimento. E para fechar minha linha de raciocínio com você neste sábado, de grande bênção de Deus para nossas vidas, além dessa identidade com Cristo, essa identidade com seu corpo, que nós chamamos de igreja, nós precisamos ter uma identidade, é super interessante isso, essa certeza do batismo com Cristo, ou da nossa vida com Cristo, nos passos de Jesus, nos leva para termos uma identidade com a missão de Deus. Queridos amigos e irmãos, essa é a grande beleza da fé cristã. A identidade com Jesus, uma identidade com a igreja, que é o seu corpo, né? Todos os reconciliados, né? E nós também temos essa identidade com a missão de Deus que Cristo veio realizar. A missão não é minha. E a missão também não era de Cristo. A missão era de Deus Pai, que enviou Jesus para cumprir.
É tanto que Jesus várias vezes vai nos dizer: conforme a tua vontade, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Quem tem a missão é meu Pai. O meu Pai te ama e por amor a você me enviou para que eu morra a sua morte, para que eu seja matado no seu lugar, a fim de que você seja ressuscitado comigo. Porque só o Cordeiro de Deus pode vencer a morte. Só o Cordeiro de Deus pode perdoar pecados. Só o Cordeiro de Deus tem o sangue com o valor que cobre todo o pecado, aniquilando toda a força da morte e aniquilando todo o poder da iniquidade. Vocês entenderam isso? Então, por isso, essa nossa identidade com a natureza da missão de Deus é importante. E qual é a missão de Deus? É que nossas vidas sejam sal e luz no mundo. Qual é a missão de Deus? A fim de que esse sal e essa luz possa guiar a humanidade a uma reconciliação com o seu Criador. Deus não deseja que ninguém se perca. Deus tem amor para com todos e convida a todos que confessem os seus pecados para que sejam perdoados. Que mensagem maravilhosa do pastor Pedro, quando aquela multidão tentando encontrar uma razão para repudiar os atos de Jesus, né? Para negar os atos de Jesus, Pedro diz: olha, vocês estão enganados. Vocês devem se arrepender. Vocês devem confessar os pecados de vocês. E Jesus veio exatamente para isso. Ele, Cristo mesmo, vai dizer: eu vim buscar e salvar vocês. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, confusos, doentes, desamparados, discriminados. Eu vim para alcançá-los. Eu vim para reconciliá-los com Deus eterno, Pai, trazendo sobre vós a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem, não terá a vida. É palavra de Deus que nos alcança. Então, nesta noite, eu quero deixar, neste sábado, essa reflexão no seu coração. Nos passos de Jesus, ele tem o desejo de que você seja batizado, tenha certeza, entendimento do seu batismo. Se você ainda não foi batizado, ou em outras palavras, não estou falando aqui desse batismo da sua religião, não, tá? E nem das suas práticas, não. Eu estou falando do batismo bíblico. Qual é o batismo bíblico? Confessar Jesus como Salvador. Confessar Jesus, né, como Redentor. E confessar Jesus como o consumador de toda a obra. Jesus salva, Jesus redime e Jesus vem à prova, à prestação de conta, consumação. Isso nos traz o entendimento. Então, a minha oração hoje à noite é que você possa, em nome de Jesus, compreender isso. Tenha certeza da sua salvação. Jesus deseja que você seja salvo. E nesse sábado eu quero dizer para você, Jesus deseja que você seja batizado. Crendo em Jesus, assumindo a sua morte, seu sepultamento e a sua ressurreição como prova de obediência à sua palavra. Que Deus te abençoe e te guarde sobre você, estenda a sua mão de graça e amor. Tudo bem? Fica aí o nosso abraço para você. Quero orar contigo agora. Podemos orar? Amado Senhor, obrigado por todo esse tempo que o Senhor preparou para nós. Esses minutos, na verdade. Queremos, ó Deus, continuar te adorando, te louvando, te bendizendo. O Senhor é a razão de tudo. Por isso, queremos cumprir esses desejos do Senhor. Desejo de que tenhamos certeza da nossa salvação e a certeza de que somos batizados com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Somos de Cristo. Não vivamos mais para nós mesmos, mas vivemos para o Senhor. Que Deus, na sua infinita graça, continue nos abençoando. Ah, meu Deus, tenha misericórdia das nossas vidas e confirma, meu Deus, a obra das tuas mãos sobre os nossos corações, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. E eu acredito que o irmão Júnior tem ainda uma canção
Que Deus te abençoe e te guarde sobre você. Estenda a sua mão. Amém? Que Deus te abençoe. Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e teu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mais depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora